Gente, olha, na verdade, vamos conversar, né? Vamos conversar, sempre baseados naquilo que nós temos, que é os nossos livros básicos, né? Então, o que eu vou fazer? O que nós vamos fazer? O que está acontecendo conosco? Como é que nós estamos? O Dr. Bezerra vem ali nos dando conselhos de como nós devemos proceder. Mas será que é tão fácil assim a gente proceder como está indicando para nós o nosso bondoso, né, mentor? Será que nós que estamos aqui agora, primeiro com esse calorzinho assim de outono infernal, né, com todas as situações que estão pendentes, como é que será que nós estamos? Nós estamos calmos, pacíficos, ou nós temos dentro de nós turbilhões de sentimentos nos envolvendo nesse momento que aqui estamos? O que vocês acham daí? Deixa eu ver as carinhas, deixa eu ver as caras. Agora uma observação. Nós, quando estamos aqui, vocês sabem muito bem que nós estamos cercados por um amparo espiritual. A casa, os lugares que estão vazios, vocês sabem muito bem que não estão vazios, certo? Nós temos irmãozinhos que estão aqui conosco e outros que estão aqui comigo, porque eu tenho que conversar com vocês, tá? E a pergunta: o que nós podemos fazer? O que serve esses livrinhos que a gente vive divulgando, tem a nossa feira do livro, a gente tem na nossa casa, e nós acabamos de vir agora dos cursos, né? Vocês todos sabem que a casa tem os cursos. Por que precisamos disso tudo? Uma boa interrogação para hoje. Por que nós fazemos isso, gente? Por que a gente vem aqui? Por que a gente estuda o Evangelho? Por que a gente se reúne para conversar sobre o Evangelho? Será que é porque nós somos privilegiados ou porque nós já percebemos que precisamos disso aqui? Vamos dar uma paradinha para pensar. Será que nós precisamos desse momento de reflexão que estamos tendo aqui agora? Sentadinhos aqui, podendo estar no conforto da nossa casa, nós estamos aqui. Eu acabei de vir do curso lá de cima, tá? O palestrante não conseguiu chegar aqui. Vocês vejam, é à toa que nós estamos aqui? Não é à toa que nós estamos aqui, né, Ladia? A gente não está aqui a passeio. E eu costumo dizer muito, tem uma colocação do André Luiz, que ele diz assim: quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, quando a gente vê o trabalho aparece para a gente, não tem jeito. Então, vamos lá ao trabalho, certo? Olha só, eu peguei esse livrinho aqui agora, lá em cima, no nosso curso, e é do Vinha de Luz. E a página que nós abrimos por acaso tem tudo a ver com o que a gente está vivendo no momento. É a página 127 e chama-se Crises. Pai, salva-me dessa hora, mas para isso vim a esta hora. Jesus. Olha só como é que tem tudo a ver. A lição de Jesus nesse passo do Evangelho é das mais expressivas. Ia o mestre provar o abandono dos entes amados, a ingratidão dos beneficiários da véspera, a ironia da multidão, o apodo na via pública, o suplício e a cruz. Mas sabia que ali se encontrava para isto, consoante os desígnios do Eterno. Pede a proteção do Pai e submete-se na condição do filho fiel. Examina a gravidade da hora em curso, todavia reconhece a necessidade do testemunho. E todas as vidas na Terra experimentarão os mesmos trâmites na nossa escalada infinita das experiências necessárias.
todos os seres e coisas se preparam, considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. A terra aguarda a charrua. O minério será remetido ao cadinho. A árvore sofrerá a poda. O verme será submetido à luz solar. A ave defrontará com a tormenta. A ovelha esperará a tosquia. O homem será conduzido à luta. O cristão conhecerá testemunhos sucessivos. É por isso que vemos no serviço divino do Mestre a crise da cruz que se faz acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. Quando, pois, olha só, quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação. E não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Então, vocês vejam só. Chico Xavier nos deu esses presentes, ou seja, eu sempre coloco aqui, o Evangelho foi lá, né, naquela época, e nós, com essa nossa vida corrida todo dia assim, para abrir o Evangelho, nem sempre a gente recorre ao Evangelho. Tem a hora do nosso culto no lar. Acho que todo mundo que está aqui faz o seu culto, né, uma vez por semana, na sua casa, reúne os irmãozinhos espirituais. Mas esses livrinhos menores, que eu costumo dizer, os livros do consolo, né, esse aqui, por acaso, é Vinha de Luz, tem Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, e tem mais Pão Nosso, esqueci o Pão Nosso. Esses aqui, eles fazem assim, que eu costumo dizer, mexem no ponto que a gente está precisando ouvir naquele momento. Nós íamos começar o curso lá em cima e pedir aleatoriamente para alguém abrir a página para mim. E veio essa página, Crises. Aí, cá entre nós, tem assunto mais, vamos dizer, mais importante para nós mexermos nesse momento do que esse título aqui? Cada um de nós está participando do mundo. Se está participando do mundo, nós estamos vendo o que acontece por aí. Agora, a dificuldade maior vai ser nós participarmos sem nos envolvermos. Da gravação. Da gravação. O que tem? Está gravando. Então, olha só, o pedacinho que coloca aqui, na parte das crises, ele coloca aqui uma coisa interessante. E todas as vidas na Terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Aí eu pergunto para vocês assim, será que a gente está vivendo um momento que não deveria viver? Ou será que nós estamos preparados para o momento que nós estamos vivendo? O que vocês acham? Podem colocar com a cabeça, assim. Alguém acha aí? A amiga aqui na frente está dizendo que não. Mas alguém diz alguma coisa? Alguém acha que sim, estamos vivendo o momento certo, o que nós precisamos? Uma outra opinião. E se eu for sucessivamente perguntando aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter ideias opostas. Um vai achar que nós não precisaríamos estar vivendo isso, o outro vai achar que nós precisaríamos estar vivendo isso, porque tudo, gente, sofre um comando maior, que é do alto. Nós estamos no momento certo, vivendo as experiências necessárias à nossa evolução. Parece assim meio, como é que eu digo, colocar de cara isso assim, mas se pararmos para pensar, nós vamos ver que as situações são
elas se envolvem, os fatos vão vindo e nós chegamos a situações que às vezes é necessário arrumar a casa. Isso em todos os setores. É nossa casa que precisa botar uma parede abaixo para consertar o banheiro que está vazando. Não é isso? É no nosso condomínio que arrebentou alguma coisa lá. É no nosso dia a dia com a família. Às vezes sucede. Às vezes na família, então, é mais complicado. Porque às vezes a gente leva um tombo, como eu até soube que alguém aqui da casa sofreu um tombo, a casa é tão grande que a gente não sabe nem dos companheiros, né? Mas olha só, aquele tombo faz uma série de medidas, tá? Que são modificadas por causa da situação. Então vamos parar para pensar em termos do que estamos vivendo. Será que é necessário estarmos passando por todas essas crises? Eu estava vendo ontem televisão e eu vi uma senhora que me tocou muito de perto, porque é professora como eu, dizendo do desespero dela de estar sem salário. Escutei aquilo, ela analisando como é que ela ia fazer para pagar as contas dela. Vai-se no supermercado, encontra-se uma pessoa idosa lá. Como é que eu vou fazer para comprar as coisas? Então, novamente a página do Emmanuel. As crises estão aí. Agora, tudo bem, as crises estão. Se elas estão no momento acontecendo, e se nós estamos aqui, conclusão lógica, nós temos que dar um jeito de superar essas crises. Concordam comigo? Eu vou ter que dar um jeito, vamos colocar assim, o meu mecanismo que eu vou usar para superar o problema vai depender de cada um. Agora, veja só, se nós que temos essa doutrina de amor, que nos ensina a nos posicionarmos nesses momentos difíceis, por que nós não vamos usar? Nós vamos entrar em desespero? Vamos sair por aí, entrando no meio do tumulto, fazendo todas esses movimentos que, na verdade, visam outras coisas, ou vamos entrar numa corrente de oração, de prece, uma corrente maior, para que as coisas do alto possam atuar nos encarnados e resolver as situações. Aí podem me perguntar assim, Eladir pode virar para mim, mas o que você acha? O que vai acontecer? Eu não acho nada. O que vai acontecer é o que o plano superior está supervisionando. Quem é o governador do nosso planeta? Jesus. Se Jesus está no comando, e se eu estou vendo problemas seríssimos acontecerem à minha volta, e eu faço parte do contexto, porque olha só, gente, somos espíritas, aqui dentro estamos protegidos. Aqui dentro eu sei que não vai ter nada, eu tenho uma egrégore à minha volta espiritual, que são os amigos espirituais da casa, que eu estou protegida. Mas peraí, eu vou botar minha carinha lá fora. Vão vir dias conturbados. Já estamos vivendo dias conturbados, certo? A gente chega em casa, termina o dia, né? Chegamos cansados com esse calor, todo mundo chega espavorido. A gente liga uma televisão para ver. É aquele baque, não é? A gente vê aquelas situações, meu Deus do céu, a gente escuta coisas e ficamos nós. Aí eu digo assim, qual é a utilidade da doutrina espírita nessa hora? Como é que eu vou agir para conseguir não me envolver em todo esse clima? Eu tenho um amigo meu, que ele é muito engraçado, que ele diz assim, começou o repórter lá a falar daqueles assuntos, eu tiro, boto no desenho animado, vou ver uma música, eu não quero nem ouvir falar. É uma opção dele. Ele fugiu lá do problema.
Já tem outros que chegam, eu fico catando. Já tem um outro que já disse para mim, eu saio do noticiário, boto no outro, aí eu vou para a Globo News lá, vou para 40, porque 40 não sai do ar, só falando essas coisas. Aí eu vou pegar mais detalhes. Então, você veja que nós estamos entrando num processo que, se nós deixarmos, daqui a pouco está todo mundo... Quer dizer, já está. Nós já estamos, de alguma forma, parados em função de uma situação. Mas nós temos que entender o seguinte, a situação, ela é momentânea. Nós já tivemos vários fatos semelhantes. Quem conhece a história do Brasil, quem já soube dos outros acontecimentos, sabe muito bem que nós já tivemos tudo isso aqui, né? E foi resolvido. Cada um do seu jeito, cada um do seu modo, cada momento era um momento, né? Então, como nós vamos reagir? Uma boa pergunta. O que nós que estamos aqui, numa casa espírita, vamos reagir no momento desse? O que eu vou fazer? Como é que eu vou proceder com as pessoas que chegarem perto de mim e me agitarem? Ou então, assim, o que você acha disso? Porque, olha só, quando o momento fica conturbado, é muito engraçado que a gente percebe que todo mundo, os exaltados, né, vamos colocar assim, eles querem passar as ideias, né, deles para a gente, e quando a gente fica mais assim, como é que eu digo, na reserva, ainda fica nos provocando. Poxa, mas você não vai dar opinião nenhuma, não? O que você acha? É justamente nesse momento que nós temos que nos lembrar a nossa função. Nós que já conseguimos chegar numa casa espírita, já encontramos prazer em ficar aqui dentro, em sentir a presença desses amigos espirituais. Temos que nos guarnecer de força para que possamos passar isso para os outros. Qual é a opinião? Perguntar assim, você como espírita, você pode dar sua opinião? Não. Eu não posso falar em nome do espiritismo. É uma coisa bem complexa. Agora, posso falar, sim, nas coisas que eu aprendo dentro da doutrina espírita. Como, por exemplo, quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Existe um capítulo no Evangelho que chama-se o Cristo Consolador. Esse capítulo do Evangelho, que é o capítulo 6º, eu costumo dizer que é assim, é o SOS. Não é à toa que ele está depois dos aflitos. Esse capítulo está lá, é um capítulo pequeno, o Cristo Consolador, capítulo 6º do Evangelho. Se vocês se sentirem com dificuldade de enfrentar a situação, é só pegar lá e ler bonitinho o que o Espírito da Verdade diz para a gente. Como nós devemos proceder? Primeiro que ele já começa assim, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Ele começa o capítulo assim. As mensagens são todas do Espírito de Verdade. Então, é um capítulo pequeno em que ele nos dá, vamos dizer, meios de superarmos as situações difíceis. Então, vamos pensar bem. É como se fosse uma receita do bolo. Se eu começar a ficar preocupada, no caso, os mais nervosos, os mais aflitos, entrar num processo assim vamos dizer, de desânimo, eu abro lá o meu Cristozinho Consolador e vou ver o que foi dito para mim. Certo? Para isso aqui é a função do Evangelho. É para isso que nós precisamos do Evangelho. São nesses momentos.
a colocação, por exemplo, no caso, na casa nós estamos estudando o Evangelho, mas isso aqui é para ficar na nossa mesinha de cabeceira lá, e aquela hora que a gente sentir que precisa, abrir. Eu usei o artifício ainda, ó, peguei o pequenininho, porque o pequenininho que eu abri, que nós abrimos, né, eu e a equipe espiritual que estava lá em cima conosco, eu abri justamente no assunto que eu queria. E aí, quando eu cheguei aqui no auditório, e a Eladir me chamou, me pediu se eu podia fazer o estudo com vocês, eu peguei justamente isso aqui. Não é um assunto bem pertinente com o que nós estamos vivendo? Nós não estamos tendo um estudo espírita? Estamos. A utilidade da doutrina, gente, nós temos que entender o seguinte: a casa espírita, voltando para a função da casa espírita, não é aquele local que a gente, eu vou lá, tomo meu passe, resolvi minha situação. Não. Isso aqui é o nosso porto seguro. É aqui que eu ganho energias para poder passar lá fora. É aqui que você consegue, vamos dizer, um pouco mais de facilidade de enfrentar o dia a dia. Eu escuto, eu já estou com a idade andada, né? Já tenho neta, a minha netinha tem 16 anos. Então, às vezes, ela comenta comigo: vovó, às vezes eu falo um negócio com você reage com uma calma. Ela vem toda alvoroçada, que é adolescente, né? Então, eu coloco para ela o seguinte: sabe por que eu reajo assim? Porque a gente vai ganhando, com o estudo da doutrina, essa sensação de paz. É para isso que nós estamos aqui. Não adianta a gente querer achar, eu vou para a casa espírita para arranjar emprego, para melhorar a minha vida com meu marido, para conseguir conviver com meu filho. Eu sei que não tem ninguém aqui nessa situação. Ninguém. Né? Ninguém aqui com esse problema. Eu não estou aqui porque eu não aguento mais meu marido, porque meus filhos estão me infernizando, porque as minhas cunhadas... Aí vou fazer a lista, né? Se eu for fazer a lista, a gente não vai sair daqui hoje, né? Ou a gente vai sair. O que vocês acham? A gente consegue sair daqui hoje? Todo mundo no meu pé. Trabalho, então... se eu for falar em trabalho. Meu chefe não larga o meu pé. Tudo que eu faço não dá certo. É ou não é? Não é isso que nós estamos vivendo? É isso que nós estamos vivendo, gente. Agora, nós temos que entender a finalidade de estar aqui. Essa que é a importância. É o nosso, como é que eu digo? É o nosso apoio. É a maneira que nós temos. E vocês vejam, o nosso auditório alguns lugares vazios. Mas olha só, não está vazio, não. Muitos irmãos que estão saindo da Terra, nesse tumulto que está acontecendo, são trazidos para ouvir o que nós estamos conversando agora. A nossa casa é um pronto-socorro espiritual. Eles são trazidos, existe um trabalho específico, o grupo é fechado, às terças e às quartas-feiras. Esses irmãozinhos são trazidos, mas olha só, tem alguns que já estão numa fase melhor, que são trazidos também para ouvir o que nós estamos conversando aqui agora. Por que isso? Porque eles saíram do corpo, vocês sabem muito bem, nós somos espíritos. Uma hora estamos com essa roupa aqui, outra hora estamos sem roupa. Quando eles saíram do corpo e se tornaram desencarnados, eles foram com toda a revolta desse mundo. Se possível, alguns até envolvidos nessas situações tumultuadas que estão aí fora, que todo dia a gente ouve, né? Essas situações de violência que nós estamos. E esses espíritos não foram preparados. Então, eles são trazidos também para se acalmarem, para ouvirem alguma coisa. Olha só, o Livro dos Espíritos é estudado no outro plano como é estudado aqui. Assim como nós sentamos um grupo na mesa, eu até comentei isso lá em cima, nós estávamos um grupo lendo, trabalhando com o Evangelho. Tinha uma porção de gente com a gente ali, uma porção
de desencarnados já em condições de estarem ali ouvindo o que nós estávamos falando. Como eu tenho certeza, nós estamos aqui também com esses mesmos desencarnados. Os que estavam lá em cima e os que estão acompanhando cada um de vocês. Está dando para perceber o que eu estou colocando ou está confuso? Estão pegando direitinho? Então é isso. É isso que nós temos que aprender. É para isso que a gente tem que fazer. Eu tenho que ir lá na casa espírita, está um calor danado. Outra coisa também. Quem faz os cursos, a gente tem que trabalhar bem isso, Eladir. A sequência é o trabalho aqui no auditório. Todo mundo tem que vir. Acabou de fazer o curso, é de 2 às 3h30. E tem a complementação, que é o estudo aqui da sala. Vocês vejam, eu estou complementando o estudo que nós fizemos lá em cima. Na verdade, vocês todos não estavam lá em cima. Né? Tem gente aqui que estava lá em cima. Eu estou vendo pessoas que estavam lá em cima. Mas olha só, eu estou trazendo o estudo aqui para baixo. Aconteceu o fato, houve a necessidade, eu estou trazendo o estudo para cá. Mas vocês vejam como é importante o estudo na casa espírita. Como nós precisamos, gente. Olha, essa dica aqui do capítulo 6, do capítulo que eu estou abrindo para vocês aqui, do capítulo 6 do Evangelho. O Cristo Consolador. Ele está aqui tudo bonitinho. Se eu pegar uma mensagem, quer ver? Olha, eu vou peguei aquela no início, vou pegar essa agora mais no final. Olha só. Também é do Espírito da Verdade. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muitos miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco, e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmo a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Vocês vejam, tem tudo a ver. Não tem? Com o que eu falei antes, com o que eu vou falar agora? Nós é que temos que construir estas defesas para enfrentarmos as situações. Sabemos que Ele está ao nosso lado? Sabemos. Temos convicção de que o plano é muito alto? Temos. Mas sabemos que tem os intermediários que chegam até nós. No nosso caso aqui, nós estamos na casa de quem? Irmãozinho Fabiano. Ele está conosco, ao nosso lado, nos ajudando naquilo que nós precisamos. Jesus está num patamar maior, mas existem ligações nossas com Jesus. É o que eu costumo dizer. Na hora que a gente não está bem, todo mundo lembra de rezar. Será que todo mundo que está aqui, vou lançar a pergunta, vocês pensem. Todo mundo que está aqui, quando sai da cama, faz as suas orações? Levanta o braço quem faz isso aqui, só para eu ter uma ideia. Aqui o volume está bom. Não podemos mentir, estamos na casa espírita, hein, gente? À noite, quando nós vamos deitar, será que nós agradecemos tudo que nós recebemos por aquele dia e pedimos que tenhamos um bom passeio, né? Porque vocês sabem muito bem, né? Que a gente está adormecendo, mas na verdade o que está adormecendo é esse bagaço aqui que tem que descansar. Nós vamos ser levados para o plano espiritual
para recebermos o tratamento necessário ou então para estudarmos alguma coisa que estejamos precisando. Agora, gente, olha, tem uma frase do irmão X que eu acho assim, ela cabe em tudo que é momento. Ele diz uma coisa assim que eu gosto muito: não basta confiar em Jesus, é preciso que Jesus confie em nós. Vocês já perceberam que a gente diz assim, Jesus não me abandona, não. Tem horas que a gente banca o bonzinho e começa a apelar, né? Principalmente na hora que nós estamos precisando, viu, gente? Naquela hora que está tudo bem, que o dinheirinho está no bolso, que a gente está lá passeando, viajando, né? A gente nem lembra muito de falar muito nessa parte, não. Como garanto que alguns de vocês tem pessoas dentro do meio familiar que às vezes dizem assim, você não está cansada de ir para tanto centro, não, mãe? Quantos anos você vai para lá? Acabei colocando a autora, né? É tanto tempo, você está há tantos anos nessa mesma história. Quer dizer, nós não vamos conseguir modificar as pessoas, vamos? Mas também, outra coisa, não se importem com isso. Quando eu entrei na doutrina, já lá há uns 30 anos atrás, eu queria levar todo mundo, porque eu achava que era maravilhoso, eu sentia uma paz danada. Então, eu ficava tentando convencer as pessoas. Hoje, eu não comento, principalmente esses nossos que convivem conosco, porque todo mundo que vem aqui, se sai daqui sentindo bem, chega em casa, tem sempre alguém que a gente quer trazer conosco. Um dia... Tem uma frase, então, que eu gosto muito. Um dia eu ainda vou levar o fulano lá. A gente não faz isso? Vamos pensar a sério. Olha, se fulano tivesse aqui ouvido o que aquela criatura estava falando lá, garanto que ele ia... Eu falo, não adianta nada. Não tem isso? Eu falo, não adianta nada. Essa é que é a nossa questão. Nós não conseguimos convencer aqueles que estão conosco por necessidade, gente. Aquele espírito que está ali conosco, a gente recebe, justamente, se eu recebo 2 filhos, um eu me dou maravilhosamente bem, é perfeito, não preciso nem me incomodar que ele faz tudo que é perfeito. Mas tem um outro que eu abro a boca, ele já está questionando comigo. Ou então com o marido, ou então com outro parente qualquer muito próximo. Esse que está questionando comigo é o que eu preciso trabalhar. Voltando para a página inicial das crises. Eu estou sempre em crises comigo mesma para eu tentar me melhorar. Em determinados momentos, a sociedade entra em crise. E aí eu tenho que me posicionar diante da crise da sociedade. Olha como é que ficou complicada a coisa, não ficou? Porque a gente está sempre em conflito conosco mesmo. O nosso maior adversário, quem é o nosso maior adversário? Quem vocês acham que é nosso maior adversário? Nós mesmos. Está lá Santo Agostinho. O que é necessário para que eu melhore? Conhece-te a ti mesmo. O que Santo Agostinho mandava fazer toda noite? Pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Toda noite eu tenho, na hora que eu estou me deitando, eu vou pensar o que eu fiz durante o dia, as pessoas que eu magoei, as coisas que eu fiz e que eu, na verdade, não deveria fazer. Gente, vamos parar para pensar. Quantas vezes a gente maltrata alguém, hein? Não acontece isso com vocês, não. Acontece comigo. Às vezes, sem querer, eu posso passar por uma amiga e, de alguma forma, eu tive uma atitude que essa amiga ficou magoada comigo. Quando eu estou de noite refletindo, eu me lembro, será que a fulana entendeu aquilo que eu falei? Será que ela gostou do modo que eu falei? Olha só, agora é mais importante. Ela gostou do modo que eu falei? Porque sabe o que, gente? Às vezes a gente é muito autoritária. Todos nós que estamos aqui, infelizmente, temos muito orgulho e muito egoísmo. Alguém discorda de mim? Se discordar, pode falar, viu?
Valéria, eu não concordo com isso. Todos nós estamos impregnados de orgulho e de egoísmo. Então, nós achamos que nós somos o máximo. E que o outro, às vezes, está numa posição sempre subalterna a gente. Quando, na verdade, cada um de nós está num estado. Quem já estudou lá no Livro dos Espíritos, sabe que a escala dos espíritos, cada um está num grau espiritual, gente. Nós estamos todos juntos aqui agora. Cada um já está numa fase de adiantamento. Uns já conseguem entender melhor uma situação, o outro já tem mais dificuldade, o outro mais ainda. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando nós falamos com as outras pessoas. É aí que eu volto para a pergunta 919 do Livro dos Espíritos. De noite, se eu me lembrar de alguma coisa que eu fiz durante o dia, que eu possa ter magoado alguém, tenta consertar, gente. Maravilha nós não vamos ser, não. Mas pelo menos a gente vai conseguir endireitar um pouquinho. E também não me venham com aquela outra história que um pessoal que diz assim, não, nessa encarnação não, Valéria, eu já fiz muita coisa, eu já consegui melhorar muito, vou deixar para outra encarnação. Isso aí não existe não, hein? Isso aí é papo furado, não é, Ladir? Isso aí não existe. Tudo que nós pudermos fazer para sairmos daqui um pouquinho melhor, porque nós chegamos aqui simples e ignorantes. Tudo que nós pudermos fazer para melhorar, e também não vem com essa para mim, trabalhava na casa espírita de segunda a segunda, também não adianta nada. Não adianta nada. Adianta o que você está fazendo no sentido de você se evoluir. Isso agora me lembrou até uma historinha lá do plano espiritual. Isso aí é Irmão X, historinhas do Irmão X, né? Que chegou uma assistida no plano espiritual. Primeiro, não, minto, chegou o presidente de casa espírita, né, todo posudo lá no plano espiritual, chegou esperando receber, né, os mentores que o receberiam, já todo prosa, convencido, diretor de uma casa, presidente de uma casa espírita, fazia palestras, era uma pessoa brilhante, chegou todo empolgado lá no plano espiritual. Aí, quando ele viu, ficou num cantinho assim, né, e não viu ninguém prestar homenagens para ele. Ele estava acostumado a ser prestigiado, a ser o senhor, e todo mundo tratando ele assim, e ele lá apagadinho no canto. E ele não estava entendendo nada. Peraí, afinal de contas, eu encarnado, trabalhei não sei quantos anos lá no Espiritismo, uns 40, 50 anos lá na casa espírita, eu mereço ser recebido como uma pessoa que fez o bem, né? Por que eu estou assim dessa forma? E estava ele lá no canto, esperando ser atendido, quando me entra, bela e formosa, uma mocinha, uma senhorinha baixinha, bem humilde, com uma luminosidade assim incrível, uma luz assim que chegava a ofuscá-lo. E ele olhou para a criatura que estava entrando, né? E ele reconheceu. Era a pessoa que cuidava da limpeza do local que ele era o presidente. Aí, ele olhou aquilo ali e falou assim, não é possível, como é que pode? Eu estou aqui apagado nesse canto, como é que ela está com essa luz toda aí? O que está acontecendo? Aí chegou perto dela, ela toda humilde, com aquela luz toda, ele todo apagadinho do lado dela, né? Ele foi e perguntou, mas eu estou conhecendo a senhora. A senhora limpava o salão antes das reuniões. A senhora estava sempre lá na casa trabalhando. Onde que a senhora está? Ela falou assim, aí ela vira humildemente e diz para ele assim, olha, eu nem sempre podia ficar no salão, porque eu tinha trabalho para fazer. Mas sempre que eu ficava, eu adorava ouvir o senhor falando. Tudo que o senhor falava, eu fazia. Olha, aquelas palavras do senhor ficavam no meu ouvido, eu chegava, eu dizia, meu Deus, que beleza esse homem falando. E aí caiu a ficha dele. Na verdade, ele falava,
Mas a vida particular dele... Aí ele começou, né, voltar... Ele foi chamado pelos mentores para organizá-lo, né, e tentar explicar, porque ele estava ficando, né, sem entender nada. E aí foi mostrado a ele o seguinte: ele aqui, quando estava aqui conversando, ele era uma pessoa. E lá fora, ele trabalhava com parte de advocacia, tal, tudo. Ele cometia várias coisas não muito louváveis. Então, vocês vejam, ele tinha um falar e tinha um agir. Então, gente, chegou lá na hora da verdade, o que vai pegar é o que a gente faz. Não adianta falar bonito, não adianta quebrar o galho do palestrante que não veio, não adianta nada disso, não. Isso aqui não me dá mérito nenhum. A mim e a ninguém. Certo? Isso aqui é trabalho. É aquilo que eu falei, está pronto, vai lá para o trabalho. Nós temos que entender o seguinte: estamos aqui para aprender a lidar lá fora. É com o que a gente vai receber aqui, com esses aprendizados. Agora, também, outra coisa, temos que ter sempre à mão os livrinhos básicos para de vez em quando a gente ir lá pegar. Esse negócio de dizer para mim: ah, Valéria, já estudei o livro dos Espíritos todo, já estudei o Evangelho todo, já estudei livro dos Médiuns, já vi não sei quantas vezes. Começa tudo de novo. Ou então, uma coisa que eu gosto muito, surgiu uma dúvida, vai lá na sua estantezinha, pega o livro e dá uma olhada. É assim que funciona, para mim, a codificação espírita. Os 5 livrinhos básicos, que todo mundo aqui, eu acredito que saiba, né? Nós temos os 5 livros da codificação: Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno e Obras Póstumas. Gênesis, esqueci a Gênesis. Esqueci, Obras Póstumas foi após a morte de Kardec. O 5º livro é a Gênese, que inclusive está sofrendo modificações conforme a ciência está evoluindo. O próprio Kardec falou, conforme a ciência for avançando, a gente vai avançando. Então, esses 5 livrinhos, que nós chamamos de Pentateuco, são os livros básicos, daí eu tiro tudo. Se eu tiver uma noção básica, a vida do tempo, se eu tiver uma noção básica, eu posso ler qualquer livro. Porque agora está um tal de enxame de livro espírita aí, você entra nas papelarias grandes, está tudo pendurado lá de livro espírita. Está dando dinheiro, todo mundo está comprando. Agora, vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado. Porque existe sim, as pessoas, a gente sabe muito bem disso. Se é uma coisa que está valendo a pena, muita gente está fazendo. Independente do conteúdo que está no livro. Ah, Valéria, eu li num romance isso, será que pode? Eu digo, você já leu o Livro dos Espíritos? Vai na questão lá do Livro dos Espíritos, vê se isso é possível. E aí a gente vai fazendo os paralelos. Quem tem a codificação, ainda tem melhor ainda, pode ler as revistas espíritas, que ainda tem mais coisa importante para ser lido por lá. Bom, eu não quero mais ocupar mais o tempo de vocês, vou fazer uma coisinha mais light para a gente relaxar um pouquinho. E espero que, de alguma forma, essa minha conversa com vocês, como eu gosto muito de cantar, né, como é uma coisa que faz parte do meu dia a dia, eu, inclusive, faço parte coral, e aqui no auditório a gente sempre cantava, né, antes da sessão de quinta-feira, eu sempre cantava. Tem uma musiquinha aqui que eu gosto muito, porque ela é suave, e ela... Quando eu às vezes, estou assim, vamos dizer, eu estou tão nervosa, às vezes, por um problema, uma coisa que eu tenho que resolver, uma doença mesmo, uma dor que eu estou sentindo. Às vezes eu quero rezar, mas quero abrir um livro e eu não consigo. E aí o que eu faço? Eu, Valéria, estou falando a minha posição. Eu vou cantar uma musiquinha lá no cantinho. Eu vou para lá para o cantinho, canto uma musiquinha, daqui a pouco eu vou ganhando força, vou me voltando ao meu normal, e aí consigo abrir o Evangelho. Eu, às vezes, preciso cantar alguma coisa para depois abrir o Evangelho. Uma particularidade minha. Olha, infelizmente, eu não escrevi a letra, mas ela é muito pequenininha. Eu vou cantar uma vez, eu garanto que vocês vão pegar, porque ela é muito pequenininha. Desculpem a voz, viu, gente, que eu estou bem rouquinha mesmo. Chama-se Com Jesus.
é a autora, faz parte lá do meu coral. Lá, 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 porque não tem ninguém como Jesus para mim, porque não tem ninguém como Jesus assim, porque não tem ninguém como Jesus para mim, porque não tem ninguém como Jesus assim. Quando cai uma lágrima, Ele ajuda a enxugar. Se a estrada é distante, Ele ajuda a alcançar. A sua mão para ajudar, pois sem Jesus é difícil chegar. A sua mão para ajudar, pois sem Jesus é difícil chegar, porque não tem ninguém como Jesus para mim, porque não tem ninguém como Jesus assim. Obrigado, desculpa.